E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto para mais um debate aprofundado. Hoje a gente vai se aventurar no universo de Passengers. Isso aí? É um filme que coloca a gente para pensar bastante sobre liberdade e destino, e principalmente as decisões que a gente toma, né? O nosso objetivo aqui é mergulhar de cabeça nesse filme e ver como ele aborda esses temas tão complexos. E claro, a gente quer que vocês aí, amantes de ficção científica, Sim, saiam daqui com uma nova perspectiva sobre essa história que é, no mínimo, intrigante. com certeza. Então vamos começar pensando naquele impacto inicial de ter a vida completamente virada de cabeça para baixo. A gente vê o Jim acordando 90 anos antes do previsto dentro daquela nave Avalon que era para ser um sonho, né? Luxuosa, mas se transforma num palco para a solidão mais profunda. É verdade? O futuro que ele planejou em Homestead Zocondo simplesmente desaparece. E ele se vê preso num presente solitário e sem saída. Exatamente. E essa solidão é o ponto de partida de tudo, né? Ele se depara com a perda do futuro que ele tinha idealizado e com a perspectiva de uma morte solitária. As tentativas dele de preencher esse vazio com tarefas de manutenção, conversando com o Barman Android, elas só reforçam a dificuldade de encontrar sentido quando se está privado de conexões humanas reais. É verdade. E ali a gente tem a Aurora que vive uma experiência muito parecida com a do Jim em termos de perda. Sim. O sonho de uma nova vida, uma nova carreira em Homestead Zecera, arrancá-lo dela. E a princípio ela acredita que foi um acidente, né? Que causou o despertar precoce. Mas aí quando ela descobre a verdade, a sensação de traição é ainda mais profunda. Sim, a traição é um elemento central na história da Aurora, né? Ela tomou uma decisão consciente de embarcar naquela viagem, em busca de um recomeço. A ação do Jim não só destrói esse projeto de vida, como também a coloca numa situação de extrema vulnerabilidade. Sim. Isso nos leva a uma questão ética fundamental. Até que ponto a necessidade de um indivíduo justifica tirar a autonomia do outro? Perfeito. O filme nos coloca frente a frente com esse impacto devastador, né? De sermos arrancados do futuro que a gente imaginava. A gente vê o Jim buscando propósito, consertando a nave, a Aurora tentando encontrar algum consolo na escrita, os dois buscando desesperadamente um sentido numa realidade que foi imposta a eles. Essa nova realidade que serve de palco para o nosso segundo ponto do debate. Sim. O confronto entre a liberdade do Jim e o destino da Aurora. A decisão do Jim de despertar a Aurora é sem dúvida o ponto de maior complexidade moral do filme. A gente pode interpretar isso como um embate direto entre o desejo dele de se libertar da solidão e o direito fundamental da Aurora de escolher o próprio caminho. Ele busca a liberdade do isolamento. Isso. Mas ao fazer isso, ele acaba tirando a liberdade de escolha da Aurora. E é importante lembrar que ela embarcou nessa jornada com um objetivo claro. Sim. E de forma autônoma. É verdade. A interferência do Jim interrompe esse objetivo. E coloca numa situação de risco existencial. Exatamente. Isso nos leva, inevitavelmente, àquela pergunta moral central. Será que o desejo de liberdade de uma pessoa pode justificar negar a liberdade a outra pessoa? É uma questão complexa, né? E a reação da Aurora, quando ela descobre a verdade, é de muita dor. Sim. De muita raiva. É um testemunho da injustiça que ela sofreu. Ela foi privada da sua capacidade de decidir o rumo da própria vida. É verdade. Mas o filme não se limita apenas a apresentar esse dilema. Não. Ele também explora como, dentro dessa situação imposta, Jim e Aurora tentam redefinir os conceitos de liberdade e destino. Sim. E esse é o nosso terceiro ponto de análise. Exatamente. A gente observa que, apesar de ter sua liberdade inicial roubada, a Aurora decide ficar com o Jim ao invés de voltar para a hibernação. E essa decisão é particularmente interessante porque sugere que a liberdade pode ser repensada através das conexões humanas, do amor e da aceitação de um destino compartilhado. Exato. A escolha da Aurora de ficar com Jim representa uma nova forma de liberdade dentro daquele contexto. Ela abraça um destino, que agora é entrelaçado com o do Jim, e encontra um novo propósito dentro dos limites da sua realidade. É verdade, não é a liberdade que ela buscava inicialmente. Sim. Mas é uma liberdade construída sobre novas bases. Exatamente. E os dois personagens se esforçam para encontrar significado dentro das suas limitações. Sim. O Jim encontra um certo propósito na manutenção da nave, na resolução dos problemas técnicos e a relação que ele desenvolve com a Aurora. Simbolizada por aquele jardim que eles cultivam. Se torna uma fonte vital de significado e esperança. E aqui a visão do Barman Android é bem interessante. Sim. Ele aconselha o Jim a não se prender tanto à ideia de onde ele gostaria de estar.
a ponto de deixar de aproveitar o presente. E essa filosofia se mostra crucial para a jornada dos dois personagens. Com certeza. E essa busca por significado mesmo, diante de tanta adversidade, é o nosso quarto ponto de debate. Eles perderam o futuro que esperavam e são obrigados a construir um novo sentido para suas vidas. No começo, o propósito do Jim estava ligado à sua profissão. Sim. Ele é engenheiro que consertar a nave. Mas esse propósito evolui e se expande pro relacionamento dele com a Aurora. Exatamente, ele encontra significado na companhia dela, na construção de uma vida a dois. E a Aurora também passa por uma jornada parecida. Ela precisa lidar com a traição. Mas no fim, ela encontra um novo caminho na conexão com Jim e na adaptação à vida na Avalon. A ideia central aqui é que o significado da vida não é algo pronto, mas sim uma construção constante moldada pelas nossas escolhas e pela nossa capacidade de enfrentar os desafios. E o jardim que eles cultivam é um símbolo poderoso disso, né? Sim. É um ato de criação de esperança, de investir no futuro, Isso. mesmo num ambiente de isolamento e perda. Eles estão literalmente dando um novo significado para suas vidas naquele espaço confinado. Exatamente. Em resumo, Passengers nos dá uma análise profunda de como as circunstâncias e as decisões dos outros podem limitar a nossa liberdade individual. Mas também mostra como as escolhas que fazemos dentro dessas limitações podem nos levar a redefinir o nosso destino e a encontrar um novo propósito. A tensão entre a liberdade do Jim e o destino da Aurora é inegável. Sim. Mas a maneira como as escolhas deles os levam a um caminho inesperado é o que dá profundidade à história e nos convida a refletir. E para a gente finalizar esse debate, Assim. deixa uma pergunta para vocês. Até que ponto vocês iriam em busca de uma conexão humana verdadeira? Se estivessem sozinhos num isolamento extremo? Boa pergunta. O que essa busca revelaria sobre a nossa necessidade de companhia e o nosso direito à autonomia? É isso aí. Fica a reflexão. Até a próxima. E até o nosso próximo debate.